vem para mim, por favor, que eu tenho um caso grave agora e que eu preciso da ajuda de São Paulo e do Brasil para tentar elucidar esse mistério. A Ana Júlia tem 13 anos de idade, está sumida há 5 dias em Barueri, na Grande São Paulo. No dia em que sumiu, Ana Júlia foi vista com 2 mochilas caminhando ao lado de um vizinho. A mãe pensou que a filha tivesse ido para a escola. Mas, no entanto, vem para mim, por favor, numa investigação da família, naquele dia não teve aula porque teve jogo do Brasil. Por que a menina diz que vai para a aula se naquele dia a aula estava suspensa? O pai, que é um ex-presidiário de Barueri, se aproximou recentemente da família e o desaparecimento é completo mistério. Veja. Ana Júlia era uma menina mais do que alegre. Ela chegava, ela já agitava, vamos aqui brincar na rua, e brincava de jogar bola, gritando, cantando. Ela é muito esperta, ela é muito ativa, né? Só que mudou de repente. Depois de um tempo ela começou a ter esse problema, sabe? Chorar, sim, precisar de um abraço. E os pais dela não dão esse apoio, sabe? Ela falava que não tinha o abraço do pai nem da mãe. Ela estava com esta calça rasgada e o tênis que aparece na foto quando fugiu de casa. Foi logo pela manhã do dia do desaparecimento que as tias perceberam algo errado. Nesta postagem, a menina tornou público que não se sentia o orgulho da família e que nem sabia o que era família. Diz que se está em depressão e pede um abraço, acham que é frescura. Para os amigos mais próximos do colégio, Ana Júlia já estava apresentando alterações de personalidade. Só precisava de um abraço. Depois que ela se cortou. Aí ela sempre estava, tipo, abatida na sala, sabe? Sozinha nos cantos dela. A gente pedia para conversar, ela falava que não tinha nada para falar. E ela baixava a cabeça, quase nem prestava atenção nas aulas, de tanto que ela dormia e chorava. No post, Ana Júlia confessa ainda que se corta. Diz que pensar nos problemas não a permite dormir e que vive em uma caixa de dor e sofrimento. Palavras que assustaram toda a família. Chamou a atenção o fato dela ter esse tipo de pensamento que a gente não sabia. Porque ela é uma menina de 13 anos, ela é adolescente. Postar certo tipo de coisa é normal, mas eu acho que não é normal ao ponto de uma menina estar pensando em tirar a própria vida. E aqui na porta do colégio, bem no horário da saída, as tias da Ana Júlia encontraram algumas coleguinhas que estudam na mesma sala que ela. Os relatos aqui são que a Ana Júlia, desde a segunda-feira, estava muito triste e chegou a se cortar dentro do banheiro do colégio. A coordenadora viu, perguntou o que estava acontecendo, mas ela não se abriu com ninguém. Segundo os amiguinhos também, ela estava com uma marca no rosto, um hematoma, que parecia ser de uma agressão. Ela costumava usar mangas compridas para esconder os cortes que ela fazia no braço. Eu encontrei ela num banheiro se cortando. Depois desse dia eu não vi mais ela. Ela estava com uma mancha vermelha no rosto, tipo de um soco, e ela estava cheia sempre de blusa de frio, se cortando no banheiro, até que nós viu, né, Mari? Ela estava se cortando no banheiro e sempre sozinha no canto dela, na sala, e até os professores estranharam isso. Aí nós começamos a perceber que ela estava triste e ela só falava com a Nicole. Era só com a Nicole mesmo. E ela falou alguma coisa pra Nicole? Não. A única coisa que ela falou pra Nathalie foi que ia ser o último dia dela na escola. No dia seguinte, não haveria aula, fato informado para os pais de alunos por meio deste comunicado, que Ana Júlia não entregou para a família. A escola onde Ana Júlia cursa o 8º ano fica a menos de 5 minutos de distância da casa dela, exatamente aqui na mesma rua, local onde ela foi vista pela última vez por um vizinho caminhando com 2 mochilas. Ela teria saído de casa cerca de meia hora antes do horário da entrada do colégio, mas naquele dia não tinha aula. Era dia de jogo do Brasil e a criançada ficaria assistindo o jogo. A mãe dela não sabia e achou que a menina teria saído de casa para ir à aula. Quando deu meio-dia, o horário que Ana Júlia costumava chegar em casa, a mãe percebeu que ela tinha sumido.
Ela tinha visto já as mensagens que a Ana Júlia tinha postado antes de sair de casa. As mensagens eram fortes, chamavam a atenção de que algo não ia bem com a menina. A família tentou procurar mais pistas, conversar com pessoas aqui da rua, mas ninguém sabe onde ela foi e com quem. Nenhuma câmera de segurança flagrou essa movimentação dela para saber em que sentido ela pegou e se ela entrou no carro de alguém. Quem teria ajudado Ana Júlia a desaparecer aqui da casa onde ela mora com os pais. Os pais não estão aqui no local. Foi a mãe quem avisou a tia por mensagem dizendo que Ana Júlia tinha sumido e deixado uma carta. As tias não tiveram acesso à carta, mas, segundo a mãe, a menina reclamava que estava cansada e que só o irmão mais novo tinha a atenção dos pais. Ela pediu socorro pra gente, a gente não entendeu. Alguma coisa muito grave estava acontecendo com a Ana. Ela estava sofrendo muito. Pediu ajuda e a gente não soube enxergar isso. A família da Ana Júlia já estava muito preocupada com ela depois da visita há um mês que ela fez aqui na casa da avó. Depois disso, as tias começaram a ficar mais atenciosas com as reações da Ana Júlia. E no dia que ela desapareceu, o que chamou a atenção é que Ana Júlia postou em uma rede social algumas mensagens. Foi a Grace, a tia, que viu as mensagens primeiro e chamou a atenção da mãe. Perguntou para ela o que estava acontecendo. O que a mãe te contou? Então, a mãe contou que ela sabia, só que a gente ainda não. A gente não sabia que ela tinha esse tipo de pensamento. Foi que a gente viu na rede social que ela postou, tinha pensamento suicida, mas ela sempre foi uma menina muito alegre, a gente nunca imaginou esse tipo de coisa. Aí quando foi um mês atrás, a gente percebeu ela muito triste, continuamos percebendo ela muito triste, muito diferente do que ela sempre foi, uma menina muito extrovertida, muito alegre, fala alto, que gosta de fazer barulho, e ela estava uma menina muito quieta, muito afastada da gente, só que a gente não imaginou o que podia ser, né? Como é que foi nesse dia que ela veio aqui na casa da família? Era uma festa, como que ela reagiu? Então, no dia da festa, era aniversário da minha mãe, era dia das mães. E aí tava todo mundo reunido aqui na garagem, do lado, é bem pequenininho, tava todo mundo junto, tava a família toda, né? E só a Ana Júlia que não ficava perto, lá no fundo do quintal, é bem escondidinho lá onde tem um tanque, ela só ficava lá, sozinha lá no canto. E aí a gente achou estranho. E aí a minha irmã, né, falou pra ela, minha irmã mora nos fundos, aí minha irmã falou assim, não, Juliana, fica aqui sozinha aqui nos fundos, no tanque. Fica aqui na sala assistindo televisão. E ela ficou lá na sala, sozinha assistindo televisão. O pai de Ana Júlia era presidiário e se reaproximou da família nos últimos tempos. A esposa nunca o abandonou, mas as crianças não estavam acostumadas a conviver com ele. Assim que eles casaram, ele já levou embora tudo no mesmo dia. Casou, acabou o casamento, passou depois dentro do carro e levou embora. Assim que ele saiu da prisão, voltou para casa e aí a mãe decidiu unir a família. As duas filhas, junto com o pai e a mãe. O bebezinho na barriga. A senhora apoiou isso? Apesar da distância do das coração meninas, doer por causa das crianças, né? Mas eu tive que apoiar, porque ela queria casar para sair de casa com ele, né? Porque eu não aceito ele dentro da minha casa. A Ana Júlia morou aqui na casa da avó até os 10 anos de vida, ao lado da irmã mais nova e da mãe. Um belo dia a tutelar veio aqui procurando ela, eu já me apavorei, né? Aí eles falaram que era para mim comparecer no lugar que eles deram lá, porque os negócios dela estavam em mão do advogado já, e eu ia ter a guarda dela. Quando o pai voltou para casa, a família decidiu ir morar junta. Era o grande sonho da mãe de Ana Júlia, que engravidou nesses 3 anos de mais um menino e agora está grávida de 5 meses. A filha mais nova, que hoje tem 6 anos, voltou a morar com a avó, mas a Ana Júlia ficou com o pai e com a mãe. Durante os finais de semana, ao longo desse tempo, ela vinha passar aqui alguns dias com a família, com as tias e com as primas. E na volta, as tias percebiam que ela ficava um pouco triste. Elas perguntavam o que estava acontecendo, tentavam conversar com Ana Júlia, mas ela nunca quis se abrir.
Toda vez que ela via, ela ficava 2, 3 dias, 4 dias, porque meu esposo é padrinho dela. Aí a gente levava ela de domingo à noite para casa. E sempre quando a gente levava no caminho, ela sempre estava muito triste, embora ela queria ficar aqui, mas ela não estudava. A gente sempre falava que na sexta noite ia pegar, por causa que meu marido era sobrinho, ela gostava de ficar muito aqui. Mas a gente não tinha que levar ela porque ela morava lá, estava com o pai e com a mãe. O medo da família é que Ana Júlia estivesse sofrendo algum tipo de maus-tratos e, por isso, preferiu fugir de casa. Elas estranham a ausência da mãe e do pai da menina durante a reportagem. A mãe dela não está aqui, não está em lugar nenhum. Nenhum dessas vezes a mãe dela estava. A mãe dela tinha que estar aqui agora com a gente. É nosso sangue. Eu não consigo imaginar uma pessoa dessa que saiu do mesmo lugar que eu. E as tias da Ana Júlia estão aqui na rua exatamente fazendo a distribuição dos cartazes para chamar a atenção que a Ana Júlia está desaparecida, os vizinhos que a conhecem, que possam tê-la visto aqui na região, elas procuram informações. Todas estão muito empenhadas em levantar alguma pista, descobrir logo qual é o paradeiro da menina, que já está desaparecida há 5 dias e que ninguém tem notícias. A família tem muito medo que ela esteja na rua, correndo algum risco com pessoas que possam não estar protegendo a menina. Ana Júlia, se você estiver vendo a gente, volta para casa. Volta do jeito que você tiver. A gente vai te ajudar de qualquer jeito, a gente não vai te julgar. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não está condenando ninguém. A gente só quer saber o que aconteceu e a gente quer você de volta. Olha, se você tiver qualquer informação sobre a Ana, por favor, procure imediatamente a polícia. Eu tenho certeza que com a força... Pode encher a tela com a foto da menina, por favor. Tenho certeza que com a força, com a audiência grande, que tem o Cidade Alerta em todo o Brasil, a gente vai conseguir esclarecer esse caso.